noite, meu amigo e minha amiga. Hoje é segunda-feira, dia ao qual nós temos buscado pelas nossas vida financeira, meu amigo e minha amiga. Hoje nós vamos falar sobre o tema honra, prosperidade e correção. Honra, prosperidade e correção. Sem esses fundamentos, meu amigo e minha amiga, você não tem vida financeira. Sem esses fundamentos, você não vai ter prosperidade. Você precisa entender isto. Amém? Honra. O que é honra? Quando você honra ao seu pai, à sua mãe, quando você honra o seu Senhor, é natural que você o quê? É o quê? Honrado. Desobedece o teu pai e a tua mãe, desagrada o teu marido para tu ver se tu vai ter algum dinheiro na tua mão. Não vai. Não vai, pessoal. Chateia o maridão, chateia a mãe, a avó, você não vai ter recurso. Você tem que ser inteligente. Nem tudo que vem na cabeça você deve o quê? Falar. A vida é de cada um vai dar conta da sua própria vida. Amém? Amém. Não é que nós somos interesseiros, nós precisamos ter cautela. Amém? Até no altar eu tenho que ter cautela. Isso a gente vai aprendendo com o andar da carruagem. O tempo vai passando, você vai adquirindo maturidade, correção e honra. Amém? É importante que você honra o seu Senhor. É importante também que você honra a Deus. O que é honrar o seu Senhor? Abre lá em Provérbios 3, versículo 9. Nós vamos destrinchar esses dois versículos. Dois não, são três. Amém? Nós vamos destrinchar esses três versículos que diz a respeito da honra, mais prosperidade e mais correção. Você vê que a prosperidade, ela está onde? No meio. Antes da prosperidade vir, você tem que ser uma pessoa honrada. Você tem que aprender a honrar. Você tem que aprender a honrar. Amém? Amém. Se você não aprender a honrar, você não é honrado, pessoal. Isso aí nós temos visto pelo longo dos anos, pelo longo dos meses. Você está gravando aí, eu vou formatar o telefone e gravar nesse. Nós precisamos entender isto. Amém? Amém. Olha só o que significa honra. Quantas vezes aparece honra na Bíblia? Vamos ver? Vamos. Olha só a importância de você honrar. A honra aparece 104 vezes na Bíblia. 104 vezes na Bíblia. 104 vezes na Bíblia. Olha só a palavra prosperidade. Quantas vezes aparece na Bíblia? Vamos ver? A palavra prosperidade aparece de 30 a 40 vezes na Bíblia. 30 a 40 vezes na Bíblia. A palavra correção. Ai, Jesus, acho que eu anotei errado. É a correção que aparece de 30. Não. A palavra correção aparece na Bíblia. Não, é verdade, botei errado. Desculpa. A palavra prosperidade, ela aparece na Bíblia. Momentinho. 37 vezes. Amém? 30,
40. 37 vezes a palavra prosperidade aparece na Bíblia. Vamos entender o que significa? Vamos. Eu nunca estudei numerologia não, mas a numerologia, ela tem sentido. Ela tem sentido. Pode fazer em pé, Jennifer. Olha o tripé aí. A palavra prosperidade, ela aparece 37 vezes na Bíblia. O mês, ele tem quantos dias? O mês, ele tem quantos dias? De 28 a 31. Tem um mês que aparece o quê? 28. E tem alguns outros meses que é 30. E tem um outro que é 31. Deus, ele falou lá no livro, se eu não me engano, de Deuteronômio, ou foi no número ou em Êxodo, eu não estou lembrado, que os escribas que estão aí, procurem. Está escrito que Deus, ele não vai te abençoar um dia. Não precisa procurar não, gente. É só mesmo... É uma palavra retórica. Amém? Então, os escribas, o mês, ele tem 31 dias. E Deus, ele deixou escrito na Bíblia a palavra prosperidade 37 vezes. Ele diz que não vou te abençoar um dia, 2 nem 20, mas os 30 dias do mês. Amém. E é verdade, pessoal. A Bíblia, ela diz que o povo de Israel, ele saiu do Egito, da escravidão, e durante o período de 40 anos, caminhando no deserto, para ter o quê? Correção. Por isso que tem 40 vezes a palavra escrito correção. O povo, ele prosperou. O povo, ele foi abençoado. E para que você possa entender isto, você precisa o quê? Praticar. Não adianta só você ler, não adianta só você escrever, não adianta só você ouvir. Você tem que começar a praticar. Nós fizemos um voto lá em cima sobre o dízimo, não foi? Sim. Você vai ver o resultado. Começou a ter resultado ou não começou? Sim. Começa, pessoal, porque a palavra de Deus não mente. Os que não começaram a ter resultado porque não foram. E seja fiel, pessoal. Fiel no pouquinho mesmo. Nós aqui somos fiéis no pouquinho. Olha só, nós estamos fazendo reunião para criança, meu amigo. De prosperidade. E muitos criticam. A igreja lá do pastor Ivanildo, da pastora Rose, só tem criança. E chegaram fariseu de vir aqui falar que não é para poder pedir oferta. Como é que pode? Os fariseus vêm não sei de onde, dos cantos tenebrosos deste mundo aí, para dizer que não se pede oferta. Você está entendendo? Se eu não pedir para você oferta, você não prospera. Pedir, dá-se-vos-á. Como é que você pede a Deus uma vitória financeira? Você sabe? É quando você dá. Dá que você vai ter a prosperidade de Deus. Saber pedir, né? Saber pedir, né? Pedir de qualquer maneira não. Tem que saber pedir com correção e prudência. Como quando vai pedir pros pais, né? Tem que saber, não é ser marrento não. A mãe fala, lava a louça. Nós temos um garoto aqui, um jovenzinho que é tio do 3 em 1. O menino é muito inteligente. A mãe deixa regras para ele. Louça lavada, comida feita, casa geladeira descongelada e casa arrumada. Você só vai fazer o que você quer quando você cumprir essas 4 tarefas. Você sabe o que ele faz? As 4 tarefas. Quando ele precisa, o que ele tem? O sim dela, a benção. Honra, prosperidade. Porque a correção ele já está praticando. Você vê? Aí o garoto, na hora da oferta, ele pega o celularzinho dele, ele escaneia o QR Code e bota a oferta dele lá. Uma criança, meu amigo. Uma criança. E um dia ligou para nós
que aquilo mexeu muito com ele, sobre fidelidade no dízimo. O que é isso? O que significa isso? Nós mandamos para ele um estudo, ele leu o estudo, creio eu que ele deve já ser um dizimista, eu não sei. Já. E está fazendo aí, ó, a obra de Deus. Amém? Então o segredo é ouvir a correção e praticar. Deus, ele prosperou o povo durante o mês todo. Aleluia. Não vai faltar um dia do mês que você não prosperará. Amém? Aí diz assim, ó. Diz assim, para mim entrar já no espírito da palavra. Esse trecho de Provérbios revela 3 princípios poderosos que molda a vida de quem caminha com Deus. Você quer saber, Marielle, se você está caminhando com Deus? Mirela, ou os demais? É esses 3 princípios. Honra. Você honra seu pai? Você honra sua mãe? Você honra o seu Senhor? Você honra? Ah, mas a minha mãe é muito chata. Tem que honrá-la. Ah, mas o meu marido é chato, é cachaceiro. Tem que honrá-lo. Como é que você vai ter prosperidade se você é uma do lar? A mulher que é do lar, ela tem que honrar quem? O maridão, poxa. Amém? E pastor, depende de que tipo de honra ele quer. Nem tudo que ele te pedir você vai dar ou fazer. Pegou a visão? Você tem que ter discernimento. Porque se você sair fazendo tudo quanto é coisa, você vai desonrar quem? A Deus. A Deus. Porque quem está acima dele? Deus. Amém? Amém. Então nós temos que ter muita cautela. E a prosperidade, pessoal, ela vem de maneira simples. Do nada. Quando Deus quer te honrar, vem do nada. É uma mensagem, olha, estou mandando para você aí R$300 para você fazer o que você quiser. Se você crê nesta palavra, Deus vai te honrar. Você quer aquela roupa maneira que você quer, sabe que a mamãe não tem condição, mas Deus pode abençoar uma outra pessoa para te dar. Poxa, o celular tá ruim pra caramba, mas Deus pode botar no coração do maridão para poder te dar um de 250 GB, 56 GB, para que você possa fazer a obra de Deus. Porque Deus sabe. Tem um rapaz aqui que trabalha com a gente, que ele falou que queria, e ele faz mesmo com o maior prazer. É o Inácio, não é? Ele faz a obra de Deus com o maior prazer. Ele faz coisas que muitos de vocês não sabem, que a gente não revela. O camarada é um ninja. Ele pediu a Deus, a pastora Rui falou, Deus vai te dar. E ele foi lá e conseguiu. Tá aí, ele faz os trabalhos, ele faz as filmagens, entendeu? Então, o segredo é você honrar a Deus. Nós, outrora, né, pastora Rui, tá até com o Ismael lá, falando lá com o pessoal dele lá, o J7, celularzinho de 32 GB, meu amigo, foi o que deu início ao nosso trabalho. E tá até hoje aí trabalhando, né? Filmou esses dias, filmou o 3 em 1 e tá aí. Nós começamos assim, no pouquinho. Aí Deus foi dando condição, a gente economizou dali, economizou daqui, comprou um telefone quebrado, aí depois a gente botou para consertar, depois comprou outro quebrado, botou para consertar, aí depois comprou um outro e nós temos 3 telefones fazendo o trabalho da obra de Deus. Seja fiel no pouco, né? Seja fiel no pouco que Deus ele vai te colocar no muito. E muitas das vezes, pessoal, às vezes imperceptivelmente você é infiel e não percebe. Você tem que ver muito esse detalhe. Esses dias chegou aí um valor para mim aí, valor do meu trabalho, não tem nada a ver com o valor da igreja não. Ó, meu dízimo. Já fiz a transferência e já botei lá. Coloquei meu dízimo lá. Por quê? Porque se eu não dizimar, que moral que eu vou ter para falar? Hã? Que moral eu vou ter para cobrar do meu Senhor, para Ele me abençoar?
Não é só você que tem que ser fiel, não. A fidelidade começa aqui, ó. É aqui. A honra começa aqui. Amém? Aí diz assim, ó. Lá no site de segunda-feira. Honra a Deus com os bens. É o que o versículo diz aí. Entrega o teu caminho, entrega ao Senhor as suas primícias. O melhor e o primeiro da sua renda. É um sinal de reconhecimento de tudo vem dele. Isto ativa um princípio espiritual de fidelidade e gratidão. Ativa. O que é ativar? Ativar é Deus lembrar, ela é fiel e ela precisa de recurso. E Deus começa, a manusear as pessoas para chegar até você. É assim que funciona. É uma lembrança. Fulano, tô precisando que você resolva uma questão para mim. Aí você vai lá. Tava até falando para Rose, eu não sou uma pessoa interesseira. Se eu fosse interesseiro, meu amigo, eu não estaria no altar. Eu não tenho malícia nenhuma com o que você tem. Eu não tenho interesse nenhum no que você tem. Amém? Amém. Eu não tenho. Nenhuma, não tem essa, eu não vou te bajular. Amar e te respeitar é diferente de bajular. Amém? A única que eu bajulo aqui nessa vida é o meu Senhor e a minha mulher. Se eu não bajular, dá ruim, né? Aí fica difícil a vida, né? O homem fica sofrendo, né? Por que muitos homens estão sofrendo? Porque eles não sabem bajular as suas esposas direito. Só é pancada, só é cobrança, só é maldição. Aí quando ele quer ser honrado, ele vai ser honrado? Não vai ser honrado, meu amigo. Não vai. Aí fica aí, sofrendo. Nem pescoço come. Sofrendo. E fica na cachaça mesmo. A honra para ele é a cachaça. É a maconha. É a cocaína. É os amigos da cachaça. Por quê? Porque dentro de casa ele não vai ter honra porque ele não honra. Não tem essa, só da mulher tem que honrar. O homem ele tem que honrar também. Os filhos ele tem que honrar também. Você tem que aprender a honrar os seus vizinhos também, pessoal. Se você não tiver, todos podem ser seu inimigo, mas você tem que ser amigo. O teu sim, ele tem que aparecer. Ainda que o sim de muitos não apareça, o teu tem que aparecer. Porque um dia, quem vai ter poder para tocar naquela mente para convencê-la ao teu respeito? Quem? O próprio Espírito Santo. Ele vai fazer aquela pessoa lembrar do que você fez. Amém. Pegou a visão? É assim que funciona. Mas a minha sogra é um terror. Seja o doce para ela. Dá bombom. Não com falsidade, porque Deus vai saber se você está fazendo com falsidade. Mas a minha avó é ruim. Seja boa, com verdade. Porque se eu tratar vocês com falsidade, Deus não me abençoa. Eu tenho que tratar vocês com verdade. Aí você vai ver começar a chegar o recurso. E você não pode ter inveja de quem o quê? É abençoado. Não pode. Não pode. Tem pessoas que ela tem uma sensibilidade tão grande de conquistar. Ela não, às vezes ela não conquista ouro, não conquista guerra, mas conquista amor. O amor também você precisa honrar. Como é que eu honro? É com o que você fala, é suas atitudes. Você tem que ter muito controle no seu linguajar, porque as palavras, elas criam um campo ativo ou negativo. O que é um campo ativo? Ela vai favorecer você e também vai afastar as pessoas de você. Amém? Nós estamos em uma guerra. A gente está à espera de um milagre. Quem me entende, entende a linguagem. Não estamos na espera de um milagre? Você tem que aprender a agradar.
Como é que você vai querer agradar depois da conquista? Você tem que agradar agora. No deserto, na dificuldade. Porque consciência todo ser humano tem. Todo ser humano tem, meu amigo. Você acha que eu não vejo quem é fiel? Você acha que eu não vejo quem é dedicado? Você acha que eu sou bobo? Que eu não entendo? Eu entendo e guardo para mim. Eu entendo e guardo para mim. Na hora de ser honrado, Ele vai lembrar você. Ele vai lembrar você. Você, esses dias aí, eu tava querendo comer algo, né? Isso aí o que é honra. Eu tava querendo comer algo e Deus, Ele foi e abençoou. Esses dias mandaram para mim aí um churrasco, não foi, Rose? Um churrasco com aqueles tomatezinhos cortados, olha, a comida dos deuses. Nem para eles sobraram, porque eu comi tudo. Eles estão irados comigo. Então, outra vez, poxa, queria comer uma fruta. Olha só, são coisas simples, que para você é simples, mas para mim é importante. Olha, chegou para mim uma das frutas que eu me amarro, é aquele caqui. Olha, aquilo ali é a fruta dos deuses, que nem para ele sobrou, porque até a casca eu engoli. Por quê? Porque Deus, Ele honra você, pessoal. Deus, Ele, quando Ele quer te abençoar, Ele te honra. Esses dias, a gente estava aqui, né, Rose? Poxa, acabou a reunião. Falei, poxa, Rose, não tem nada de bom pra gente comer. A Rose falou, tem sim. Aí a gente fez um café lá em cima, eu, a Thaís e a Rose. Cafezinho, né? Bem fraquinho, mas comemoramos. Comemoramos. O segredo é este, pessoal. É você honrar nesses momentos. Você tem que fazer um momento difícil, um momento prazeroso. Amém. Você não tem que ficar deprimido, triste, não. Porque você confia em Deus. Aí ele diz mais aí assim, ó. Tá aqui, ó. A palavra honra aparece 104 vezes. Olha só. Deus, Ele vai te abençoar, não é um dia, nem 2 dias, nem 3 dias, nem 20 dias, mas o mês todo. E para uns, Deus Ele abençoa. Presta atenção. 30, 70 e 100. É 60? Não, 70 e 100. Mas é honrado. Se você dá 30, você vai ser o quê? 30 abençoado. Se você dá 70, é 70. Mas se você dá 100, a Bíblia diz que Isaac, ele plantou na terra dos seus inimigos e a semente dele deu 100 por 1. O que é plantar? O que é plantar na terra dos seus inimigos? É você tratar os seus inimigos bem. Aí você vai ter a prosperidade que você quer. Porque o caráter de Deus, ele tem que ser moldado em você. Claro que você tem que ter cautela. Porque tem pessoas que se aproximam de você com segundas intenções, para trazer novas ideologias, para tentar quebrar os seus conceitos, para tentar quebrar a sua doutrina. E nós, presta atenção, nós tem que estar o quê? Atento. E ajudar o pastor a resolver os problemas. O pastor não precisa muitas das vezes abrir a boca para poder repreender, não. Você mesmo, que são os tios, repreende. Você está entendendo? O pastor está pregando e se alguém interrompeu, meu pastor está pregando. A palavra está com ele. Ele não te deu palavra. Você tem que aprender o quê? A apoiar o teu pastor, mas não é errado não. Você vai estar honrando o teu pastor. Para que o pastor possa dar a correção. Amém? Então, aí diz assim, ó. Honra o Senhor com os seus bens. Amém? Amém. Aí vamos lá. E com as primícias de toda a sua renda. Tudo que vir na tua mão, você tem que aprender o quê? A honrar a Deus, a dizimar.
Pastor, é obrigado a dizimar? Não, você não é obrigado. Mas também você não é obrigado ao quê? A querer que Deus honra você. Você não é obrigado a querer que Deus abençoe você. Amém? Aí diz assim a honra, sobre a honra. A palavra honra aparece 104 vezes na Bíblia. Amém? Aí diz assim, ó. Honra o Senhor com os teus bens e com as primícias da sua renda. Amém? Provérbios 3:9. Ao Rei eterno seja honra e glória para todo sempre. 1 Timóteo, precisa abrir não. 1 Timóteo 17. Você vê que a honra a Deus ela é crucial. Tem uma palavra que diz assim, ó. Se eu sou o pai, cadê a minha honra? Hã? Se eu sou o pai, cadê a minha honra? Hã? Então você precisa entender isto. Você precisa compreender isto. Para que Deus ele possa exaltar você. Amém? Aí no 10 diz assim, ó. E os seus celeiros ficarão completamente cheios. Amém? E os seus lagares transbordarão de vinho. Você vê que Deus ele promete que vai te dar abundância na sua vida financeira, nos seus negócios. Pastor, eu sou uma mulher do lar. Deus vai criar recursos, situações para trazer prosperidade para você, porque Ele sabe que você honra a obra dEle, mesmo muitas das vezes sem condição. O deserto que nós passamos, muitas das vezes, não é uma espera, é uma consequência de que nós não fomos fiéis. Você tem que ter cuidado também, porque às vezes você pensa que o deserto que você está vivendo é porque você está agradando a Deus. Não, às vezes nós estamos passando por um deserto porque nós desagradamos a Deus em alguma coisa, deixamos de ser fiel. E às vezes foi fiel a vida toda, mas quando chega naquela bobeirinha é infiel. Como é que pode, né? Isso você vê por quê? Porque ela não guardou a correção, não guardou a disciplina, não guardou a palavra de Deus. Você vê, o pastor ele não vai ficar falando aqui a vida toda sobre dízimo, fidelidade, não! Ele tem que pregar outras coisas, outros princípios. Porque não é só de dízimo que uma igreja se vive. Uma igreja vive de pessoas corretas, de pessoas batizadas com o Espírito Santo. Então o Espírito Santo ele nos dá direção e nós vamos prega para você. Só que você tem que aprender a guardar. Se você não guarda que a fidelidade é crucial para você, e não é para mim não, é para você. E você vê o resultado. Olha o resultado quando você não foi fiel. Foi bom? Não foi. Não foi, meu amigo. Eu te dou certeza. Que você perdeu oportunidades maravilhosas. E não perca essa que está chegando. Não perca essa oportunidade que está chegando. Porque se você perder, você pode não ter mais outra. Amém? Aí diz aí, ó. No 11, para a gente finalizar. Meu filho, não rejeite o quê? A correção, a disciplina, a orientação de Deus. Não é isso? Do Senhor. Nem se aborreça com sua repreensão. Poxa, pastor, fica me chamando a atenção. Fala sério. Eu sei da minha condição. Eu sei porque eu não tenho feito. Eu sei porque eu tenho feito. Sabe? Ela começa a reclamar da correção de Deus sobre ela. E Deus, ele não vai poder o quê? Abençoá-la. Amém? Aí no 12 diz assim, ó. Porque o Senhor repreende. O Senhor repreende. Se você não está tendo repreensão, é porque Deus não está tendo amor por você. Como é que você sabe que Deus está te amando? Quem sabe me dizer? Hã? Como é que você sabe que Deus está te amando? É na repreensão.
Você pode observar quando você não tem repreensão, você fica naquela questionação, não fica? O pastor não falou nada. Pastora Rosa, o pastor não falou nada porque eu não vim? O que houve? O pastor está bem? Porque você sabe que estava sendo amada na repreensão. Aí não tem mais aquela repreensão, não tem aquela mensagem. Não vai vir não. Não vai vir não para reunião não. Não tem mais repreensão. Pior coisa que tem é quando você está em anônimo. Pior coisa que tem, pessoal. Pior coisa que tem é quando os olhos do pastor não estão mais em você. Pior coisa que tem é quando os olhos da pastora não estão mais em você. Você já viveu isso e sabe como é que é. Você sente como que está só, sabe, um vazio, está faltando algo. Por quê? Porque você se aborreceu com as repreensão. E a repreensão é para o teu bem. A repreensão, às vezes as pessoas pensam assim, poxa, está tocando no assunto de dízimo aí, porque quer tirar o dinheiro do povo? Não, é porque nós estamos ensinando, estamos dando correção. O povo, ele tem essa mania, se você não toca no assunto, ele não vive. Você não sabia disso não? Sim. Nós aqui temos que viver duplamente, viver para nós e viver para vocês. Eu tenho que viver o ensino duplamente não, falei até errado, né? Eu tenho que viver para todos nós. Eu vivo para vocês e vivo para mim. Eu tenho que me corrigir e corrigir vocês. Esse é um problema. E muitas das vezes as pessoas elas não querem. E você vê o fim de quem não quer a repreensão. É o vazio, o desprezo. Fica que nem doido andando para cima e para baixo. Sem destino. Pode observar o dia que você que está aqui presente mesmo, você que está aí, o dia que você rejeitou a Deus, para cima e para baixo, sem destino, parece que a porta fechou para você. Inquietação. Uma inquietação, sabe? Que não consegue ter argumento para se aproximar. É ou não é? Fica uma semana, 2 semanas, 3 semanas sem buscar. Você não... Aí vai se... Aí aquilo vai saindo, daqui a pouco você se envolve de novo, aí a tua consciência ela que tem que guardar isso. É por isso que nós estamos ungindo a nossa cabeça com o óleo, para que a nossa glândula pineal ela venha o quê? Vocês estão ungindo? Quem está ungindo? Aqui, ó. Para que Deus desbloqueie, aqui, ó. Para que Deus desbloqueie a sua glândula pineal. Por quê? As informações que você adquiriu durante o tempo, ela bloqueou você. Amém? Então, dê valor às coisas de Deus. Esses são os 3 princípios que nós temos que o quê? Viver. Amém? Vamos ver agora a correção. Diz assim, ó. A correção aparece 30 a 40 vezes. Você lembra que quando Jesus ele foi colocado no deserto durante 40 dias e 40 noites? Você lembra quando Moisés, para poder receber a correção de Deus para o povo, ficou 40 dias e 40 noites? Você lembra quando o Elias, ele caminhou 40 dias e 40 noites para consagrar Jeú e Eliseu? Jeú a rei e Eliseu a profeta no seu lugar. Porque o tempo dele ali na terra já tinha o quê? Acabado. Então você vê que a correção é muito importante. E para que o Eliseu recebesse a consagração dele, ele fez o quê? Ele fez o quê? Não, ele seguiu Elias aonde Elias foi. Onde ele foi atrás. Elias ia para lá, ele ia para cá. Elias vinha para cá, ele ia para cá. Elias mandava ele ficar, ele falou, não te deixarei. E quando Elias foi levado por Deus, olha só como é que foi a consagração do camarada, hein? Não foi com óleo não, hein? A consagração dele foi que Elias falou, quando eu subir, se o meu manto cair sobre você, aí sim.
vai se cumprir o que você quer. Elias subiu e o manto caiu. Quando ele chegou no rio, ele tocou com o manto no rio, e a Bíblia diz que o rio fez assim, abriu para ele, e ali começou a jornada de Eliseu. Até me arrepiei. Eliseu era um homem tão poderoso, que ele fez 2 vezes mais do que Elias. Ele trabalhou 2 vezes mais do que Elias. E no final da vida, na cova que ele estava enterrado, jogaram um homem morto, e o homem fez o quê? Ressuscitou. É muito forte. Talvez a sua vida financeira está morta, e Deus, ele vai ressuscitar ela agora. Amém. A pastora Rose vai chamar todos vocês aqui no altar, e ela vai ungir a mão de vocês, e ela vai fazer a oração para que vocês possam receber a vida na vida financeira. Eu já ungi a mão deles. Ela vai ungir de novo, porque não foi dobrada a porção de Eliseu? Mas antes disso, ela vai vir aqui pedir a sua oferta. Amém? Que Deus abençoe a todos. Até aqui o Senhor nos